Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6. E eu realmente estive dividido entre duas passagens. Uma seria falar sobre oração e a outra seria falar sobre a igreja de Deus e a nossa necessidade de fazer tudo na igreja de acordo com a sua palavra. Mas sei que vocês passaram um bom tempo durante este semestre lidando com a palavra de Deus e a sua importância. Portanto, quero voltar a nossa atenção para a oração. Na verdade, ao olhar para vocês, o meu maior temor por vocês, é que vocês não se tornem homens de oração. E se for esse o caso, todo o resto que vocês aprenderam terá sido em vão. Não estou tentando parecer espiritual ou dizer algo que parecerá um clichê, mas é certo. Um homem de oração é um homem útil para Deus. Um homem com o conhecimento limitado, que passa muito tempo na presença de Deus, é um homem útil para Deus e agradável a Ele. Então, vamos olhar esta passagem sobre oração em Mateus capítulo 6. E vamos começar com o versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço por este dia e pela graça que já foi concedida hoje. Agradeço pelo senso de sua presença, pelo encorajamento de sua palavra. Agradeço a ti, Senhor, por podermos estar aqui hoje, nos baseando em tudo o que o Senhor fez no passado, sabendo que nenhuma de todas as suas boas palavras caiu por terra, mas foram cumpridas. É a sua aliança guardada, Deus. Isso mesmo com a nossa falta de fé. É conquistado por sua fidelidade. Todas as coisas vêm de ti. Mediante o Senhor voltamos a ti em louvor. O Senhor nunca fez nada menos do que um bem perfeito ao seu povo. A sua graça, Senhor, e fidelidade são maiores do que os céus. Senhor, com essa confiança é que hoje estamos aqui. Senhor, até para olhar no espelho da Tua palavra. Isso faz os nossos joelhos tremerem. Mas a Sua graça, manifestada em Cristo, é a nossa esperança. Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos. Agradecemos, Senhor, pela Sua aliança conosco. E apesar de todas as nossas fraquezas e todos os nossos fracassos, Tu tens sido bondoso. Então, Senhor, nos ajude, fortaleça-nos. O Senhor sabe se estamos saindo e entrando, ou se levantando ou deitando, cada pensamento e intenção do nosso coração. Ajude-nos neste dia, de acordo com a nossa necessidade e com as Tuas riquezas e glória. Nós Te louvaremos, Senhor, Te louvaremos, Te louvaremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejamos a oração. Em primeiro lugar, olhe para o versículo 7. Orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Aqui vemos algo que muitas vezes é esquecido. Vemos um problema dentro do que é chamado de cristandade. E às vezes olhamos para um versículo e sempre julgamos esse versículo com base no problema que muitas vezes vemos na cristandade. Especialmente se você, como eu, está bem familiarizado com a América Latina e a Igreja Católica. Você vê essa passagem e tudo o que você pode imaginar é... a repetição do Pai Nosso, das Ave Marias dentro do catolicismo e o ato de ganhar algum tipo de favor por meio da repetição de palavras sem sentido. Mas se isso tudo o que vemos neste texto é uma repreensão à Igreja Católica, estamos perdendo o ponto principal do texto, de que toda oração é baseada em nosso conhecimento de quem é Deus. Vocês entendem isso? Os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus. Cada pensamento que eles tinham sobre Deus estava errado. Os seus principais pensamentos sobre Deus estavam centrados nisso. Deus é como eu. Então, quando olhamos até mesmo para a mitologia grega, o que vemos? Vemos basicamente que esses deuses nada mais são do que homens com muito poder. Então, tudo que a mente carnal pudesse pensar sobre Deus voltaria à mente carnal para a oração errada. Para a oração errada. Então, se você vai ser um homem de Deus, um homem de oração, você deve, antes de tudo, conhecer a Deus. E só existe uma maneira de conhecer a Deus, que é sendo baseado, alicerçado, renovado, esclarecido, cultivado pela palavra de Deus. Isso é absolutamente essencial. E esta é uma das caricaturas que vejo no cristianismo moderno. E não é apenas culpa daqueles que são mais dedicados ao movimento carismático, mas até mesmo eu enxergo essa falha naqueles que são mais dedicados a uma base bíblica reformada ou uma visão clássica do cristianismo. Parece que temos uma divisão. Eu encontro muitas pessoas com praticamente nenhuma noção das Escrituras e quase sem nenhum senso de quem Deus realmente é, de acordo com as Escrituras, que são dedicadas a horas e horas de oração. Eu conheço muitas pessoas diferentes, grupos em todo o mundo, especialmente na Ásia, que suas vidas, as vidas do mais simples crente naquela comunhão, são marcadas por 1 ou 2 horas de oração todos os dias. E, no entanto, o conhecimento de Deus deles é muito errado. E, no entanto, por outro lado, conheço homens que são brilhantes. Eles conhecem o grego e o hebraico. Eles não apenas estudaram a doutrina de Deus, mas conhecem todos os argumentos clássicos a respeito de Deus. A teologia deles é primitiva. Mas de muitas maneiras, eles são frios como uma pedra e duros como aço. Suas vidas e até mesmo suas pregações em ministérios são praticamente robóticas e sem vida. São gerados por um intelecto, mas não pelo poder de Deus. E é sempre por causa disso. Falta de oração. Falta de oração. O que vocês precisam entender é que o que eu estava dizendo ao grupo esta manhã é que o cristianismo é muito mais do que doutrina. Mas não é menos do que doutrina. Mas é mais do que doutrina. É um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é cultivado não apenas no estudo claro da palavra de Deus, mas esse relacionamento é cultivado de joelhos em oração. Você olha para os grandes homens da história. Spurgeon, que foi mencionado aqui. E eu sempre falo, especialmente para as pessoas que escreveram biografias dele, eu digo, é melhor você tomar cuidado, eu li a sua biografia e quando você chegar no céu, Spurgeon vai conversar com você. Porque você atribuiu tudo o que Spurgeon fez ao seu poderoso intelecto e sua memória fotográfica. Eu digo, não me importa quão poderoso seja o seu intelecto ou quão grande seja a sua memória, você não pode fazer o que Spurgeon fez. Ninguém pode fazer isso. É Deus trabalhando através de Spurgeon que é capaz de fazer isso. Quero dizer, eu li mais especialistas, mais sermões de Spurgeon do que poderia. Não, quero dizer, o pó das suas obras é ouro, suas apresentações, os seus suspiros. Eu levaria 40 anos para ser capaz de tornar claro até mesmo um suspiro daquele homem, para colocar tudo no papel. E, no entanto, muitas vezes ele passava o dia de sábado no escritório e não tinha nada sobrando além de papel amassado pelo chão e subia ao púlpito gritando, eu acredito no Espírito Santo. Como ele fez isso?
Como ele fez isso? Eu quero que vocês marquem aí, normalmente não faço isso, mas marquem aí em Mateus e vamos por um segundo ao livro dos Atos. O livro dos Atos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, por que ele diz que relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar? Algumas coisas sobre o livro de Lucas. No livro de Lucas, ele estava relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que isso significa? O livro de Atos é o que Jesus continua a fazer. Não são os atos dos apóstolos, são os atos de Cristo por intermédio dos apóstolos. E esse é o ministério, meus queridos amigos. É a vida cristã, meus amigos. E essa é a diferença entre ser um servo útil e apenas um homem muito, muito inteligente que foi bem treinado. Essa é a diferença, que é Cristo operando por meio de nós. A sua vida de oração deve ser baseada em uma compreensão bíblica adequada da teologia. Quem é Deus? Quais são as obras de Deus? Como Deus trabalha? Você deve saber tudo isso. A sua vida de oração deve ser baseada nisso. Mas você deve ter uma vida de oração. Você deve ter uma vida de oração. E deve ser uma vida de oração bíblica baseada no conhecimento de Deus. As pessoas costumam me perguntar, elas dizem, bem, como você aprende a orar? Fui perguntado essa manhã na hora da oração, como você aprende a orar? Bem, como você aprende a andar de bicicleta? É uma das coisas que sempre peço para você. Ande de bicicleta e ande. Mas agora todos nós sabemos que no cristianismo isso pode ser um pouco perigoso. Então, como você aprende a orar? Duas coisas. Você vai para as Escrituras. E não estou dizendo que você vai para as Escrituras para memorizar todas essas orações e depois orá-las palavra por palavra. Eu estou dizendo isso. Você vai para as Escrituras, se torna uma prática de vida, estudar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, estudar as orações que são fundamentadas nas Escrituras, sejam elas as orações dos Salmos, ou as grandes orações do apóstolo Paulo em Efésios e Colossenses, ou a grande oração de Jesus em João 17. Você simplesmente lê, estuda e medita sobre a palavra e se aprofunda nela, até que o que acontece? Você desenvolve a mente de Cristo. A sua mente é renovada biblicamente para que você pratique a oração. Você ora biblicamente. Eu amo essa ilustração de quando eu era muito, muito jovem. Havia uma passagem que eu não consegui entender e é porque Jesus pegou a lama e colocou nos olhos do cego e tudo mais. E eu nunca consegui obter uma resposta de ninguém, então aconteceu de eu abrir o comentário. Não é realmente um comentário, é uma série de sermões do Alexander McLaren. E o que ele escreveu lá me fez chorar. E pensei, uau, isso foi lindo. Então comecei a ler Alexander McLaren repetidamente, até que comecei a perceber algo. O meu processo de pensamento, a maneira como eu estava conectando as frases, até a minha lógica estava começando a se parecer com o Alexander McLaren. Outra coisa que aconteceu comigo também, quando eu era muito jovem, comecei a ouvir R.C. Sproul, o que pode ser muito perigoso. Comecei a ouvir R.C. Sproul e a primeira coisa que ouvi foi uma coisa que literalmente foi única em minha vida. Isso estava em vídeo e era a santidade de Deus. Não tinham DVDs naquela época, foi um vídeo. E eu me lembro de estar sentado em uma cadeira no Peru. Eu tinha provavelmente 27 anos de idade. No momento em que eu liguei, levou cerca de 10 minutos depois para eu ser pego. Percebi que estava praticamente me inclinando para fora da cadeira e por volta dos 15 ou 20 minutos eu estava no chão e por lá eu fiquei. E foi a única série de vídeo que eu já assisti onde basicamente passei a maior parte do tempo no chão. Então comecei a ouvir outras coisas dele e quer saber? Comecei a perceber que eu estava começando a me parecer como aquele homem. Quer dizer, eu podia perceber que a minha linha de pensamento e dissertação estavam começando a praticamente a imitá-lo, mesmo sem tentar. As minhas palavras, as minhas frases, os meus pensamentos, a maneira como eu olhava para determinadas coisas estavam começando a mudar e a se transformar ao ouvir aquele homem. Agora, quanto mais em relação à palavra de Deus,
Eu tenho amigos e compartilhei isso essa manhã e acho que eles estão mortalmente errados. Eles têm tanto medo do subjetivo que devemos ser cautelosos sobre o subjetivo. Mas eles chegaram a um ponto em que, se passam 1 hora em oração, passam 1 hora lendo as orações da Bíblia. Eles não oram, eles apenas leem. Se eles têm um problema, eles vão a um determinado lugar nos Salmos, onde esse problema é encontrado, e eles leem aquelas orações para que eles não errem. Bem, de certa maneira, isso é bom, e de uma forma, isso não é nada bom, isso não é orar. Mas também tem outros amigos que oram muito e não há base bíblica para orarem. Isso é um erro. Além disso, o que devemos fazer? Romanos capítulo 12, 1 e 2. Devemos renovar a nossa mente para que comecemos a pensar como Deus pensa e a orar de acordo com a vontade de Deus. Começamos a entender e chegamos a esse equilíbrio entre a paixão e a autoridade bíblica. Agora, eu quero que continuemos. Ele diz, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Frequentemente eu noto algo, e novamente, há um equilíbrio aqui. Muito do que você descobre no cristianismo é que o cristianismo é como caminhar por um caminho muito estreito, e há uma vala mortal, em ambos os lados. Uma vala mortal. Eu percebo isso, que algumas pessoas... Eu vou me lembrar disso, quando eu era um novo cristão, eu falava com uma pessoa, falava com ela e ela falava de uma maneira normal. Então, eu me sentava na igreja e eles iam ao púlpito e uma voz completamente diferente saía. Palavras completamente diferentes saíam. Tudo, quero dizer, eu estava me perguntando se eles sabiam o que tinha acontecido. Eles canalizaram alguém do século XVI? Por que tudo isso aconteceu? Bem, parte disso é imaturidade, mas do outro lado, também devemos reconhecer isso quando oramos. Se estamos, de certo modo, falando com um amigo, essa linguagem pode ser usada. Se estamos falando com um pai, essa linguagem pode ser usada. Mas estamos falando com o Senhor da glória. E quando vejo essa repetição sem sentido, lembro-me de Eclesiastes e de alguns outros lugares onde sou alertado que preciso ter muito cuidado ao entrar na presença de Deus. Agora, há uma maneira de olhar. Antes de tudo, deixe-me dar uma ideia. Vamos imaginar uma criança que um dia ela volta da escola e chega até o pai, que é muito inconsistente, e fala, olha pai, o que eu desenhei na 2ª série. E o pai olha e fala, isso é maravilhoso, dá um abraço nele, mas o pai fica instável. No dia seguinte, o pai está tendo um dia horrível. Aí a criança chega e fala, olha pai, o que desenhei, e ele bate na criança do outro lado da sala. Essa criança tem medo do seu pai. Mas esse não é um medo correto ou bíblico. E esse não é o tipo de medo sobre o qual estamos falando em relação ao Senhor. Estamos falando de uma reverência profunda e duradoura, baseada no que sabemos sobre Ele. Para quando chegarmos à sua presença, não é que tenhamos que necessariamente usar a linguagem do século XVI, mas quando entramos em sua presença, sabe, o homem que está orando sabe que está orando para alguém, que é aquele que é diferente de todos os outros. Rapazes, me escutem, já ouvi isso na geração de vocês, e estou farto disso, eu não quero ouvir mais. Venha até o púlpito e diga, ó Deus, nós queremos apenas ir até você. É com essa atitude indiferente em relação a Deus que você me diz que você não passa muito tempo ajoelhado ou que não passa muito tempo lendo as Escrituras. Você deve entrar em sua presença com muito cuidado. Não porque haja algo errado em seu caráter, mas por causa de quem Ele é. Apenas a possibilidade de você poder usar o nome dEle é o maior de todos os privilégios. Vocês se lembram disso? Lembra quando Jesus fazia certos milagres e os demônios reconheciam e diziam que Ele é o Santo de Deus? E o que Ele dizia? Cale-se. Não era apenas porque Ele não queria se dar a conhecer dessa forma para o mundo. Eles não tinham o direito de usar esse nome. Eu não tenho o direito de falar assim, não com Ele. Então, quando for diante dEle, tenha muito cuidado
com a sua linguagem. Tenha muito cuidado para não escorregar nela. Assim como quando às vezes eu vou a algumas igrejas carismáticas e tenho notado que todos falam em línguas da mesma forma e maneira como o pastor deles. Eu também já passei em algumas igrejas evangélicas e reformadas e percebi que todos estão adotando a mesma maneira de orar. E talvez seja porque o único tipo de oração que eles realmente ouvem é em sua própria igreja e eles não estão fazendo muito a sós com Deus. Rapazes, me escutem. Vocês estão aqui neste lugar e por estar aqui tenho certeza de que receberão as Escrituras. Eu tenho certeza de que vocês serão disciplinados. Eu estou certo de que às vezes vocês serão pressionados até o ponto de fundirem no que diz respeito à hermenêutica, exegese, teologia e história da igreja. E eu louvo a Deus por isso. Mas vocês não irão valer 2 centavos a menos que vocês orem. A menos que vocês caminhem com Deus de joelhos. Por favor, acreditem em mim. Essa tem sido a marca dos homens de Deus ao longo dos séculos da igreja. Eles conheciam seu Deus, não apenas teologicamente, não apenas intelectualmente, mas o conheciam relacionalmente na oração. Lembre-se disso. Há uma razão pela qual na Bíblia os homens de Deus são chamados de homens de Deus. E eles não são chamados de homens do povo. Não é porque eles não amam as pessoas. Eles passam a maior parte do tempo e dos pensamentos deles em Deus. Vocês já ouviram o ditado que ele tem uma mente tão celestial, ele não é um bom morador da terra. Bem, o mesmo poderia ser hoje em dia, onde uma mente tão terrena não seria uma boa moradora do céu. Passe algum tempo ajoelhado e cultive uma vida de oração. Charles Spurgeon. Foi Charles Spurgeon. Ele diria isso a vocês, se eu tiver lido corretamente. Foi por causa de sua vida de oração. Ele, claro, primeiro reconheceria a graça de Deus, a providência de Deus, o dom de Deus, sim, ele reconheceria. Mas se você tivesse que arrancar dele uma razão humana, algo que ele pudesse apontar, seria a oração. Senhora Bethany Jones, esposa de Martin Lloyd Jones, ela disse: você não pode entender o meu marido como um evangelista ou expositor, a menos que você primeiro entenda, antes de tudo, acima de tudo, que ele era um homem de oração. Um homem de oração. A oração faz algo a um homem que o torna capaz de falar a palavra de Deus com autoridade. Você já notou que alguns dos maiores pregadores que foram usados para impactar o mundo não foram os mais inteligentes, não foram os mais eloquentes e certamente não foram os mais cultos. Mas havia algo que, quando eles falavam, as pessoas sabiam que era Deus e eram levadas ao arrependimento, à fé, à segurança, à justiça, à santidade. Você pega todos aqueles homens, você encontrará variações na doutrina e na prática. Mas o denominador comum que você encontrará entre esses homens é a oração. Oração. Eles moravam com Deus. Agora ele diz, versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui está a perfeita, se você pudesse dizer uma coisa dessas, a perfeita psicologia da oração, a abordagem perfeita para com Deus. Ele é o nosso Pai. Você já se sentou por 1 ou 2 horas ou um dia e simplesmente leu as Escrituras a respeito dele ser o nosso Pai? Ele não deveria ser nada para nós além de um carrasco. Vocês percebem isso? Ele deveria ser o nosso carrasco. Mas ele nos resgatou através da morte do seu próprio filho, da execução do seu próprio filho. Ele nos fez filhos. Há verdade suficiente nisso para uma vida inteira de piedade. Para uma vida inteira de devoção, para o martírio, se necessário, simplesmente pelo fato de você poder chamá-lo de pai. Mas eu já ouvi tantas pessoas hoje em dia, pega essa ideia, e eu não sou um estudioso islâmico, mas através dos meus estudos percebi que muitas pessoas estão usando essa ideia do Abba Pai,
de uma maneira terrivelmente errada. Eu ouço jovens adolescentes andando e dizendo: isso significa que podemos chamá-lo de papai. Eu não acho que significa isso. Acho que é um termo carinhoso, mas não um termo carinhoso ocidentalizado. É um termo encantador e maravilhoso de carinho, mas não perca a majestade, nem o seu respeito, nem a sua reverência, nem a sua humilhação humana. Que posso chamá-lo de Abá, que posso chamá-lo de pai. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, que eu possa me aproximar do seu trono de graça com ousadia. E ainda, ao mesmo tempo, eu nunca devo esquecer que o meu pai é o Senhor no céu. Eu me lembro de uma foto muito famosa, em preto e branco, de John F. Kennedy, de quando ele foi o presidente dos Estados Unidos. Ele poderia ser considerado o homem mais poderoso da Terra. Isso é verdade. E entrar em seu escritório, para alguns, mesmo dignitários estrangeiros, seria uma coisa assustadora. E havia uma foto dele sentado em sua mesa. E você podia ver o outro lado da mesa. O fotógrafo está ali. Está na direção da mesa dele. E claro, há um grande buraco na mesa por onde passam suas pernas. E ali perto de suas pernas, o seu filho está brincando com alguns brinquedos. Isso, de uma maneira pequena, comunica algo do que temos aqui. Ele é o nosso Pai, mas com um respeito maior. Agora, deixe-me dizer isso também. Se você estudar os homens da Bíblia, eles estão lutando com Deus. Se você estudar os homens da história, eles estão lutando com Deus. Se você estudar outras passagens, como Isaías 62, onde entendemos que ele colocou guarda sobre os muros para não dar a ele descanso, e eles jamais se calarão. Vá até Lucas 18 e lá entendemos que havia uma viúva que importunava aquele juiz. Ela o importuna. O mesmo acontece com as nossas petições. À luz de tudo isso, eu sei disso, que essa ideia de reverência diante de Deus e essa ideia de ousadia, elas caminham de mãos dadas. Tenho visto homens, crianças e adolescentes se aproximarem do trono de Deus praticamente sem nenhum sentido, sem uma sensação de temor. E são ousados, e são rudes. Mesmo assim, leio nas Escrituras, nas páginas da história da igreja, e vejo a mim mesmo homens que se aproximavam de Deus com tanta reverência que o próprio coração deles tremia. E, no entanto, com essa reverência, eles se apresentaram diante dele com tanta ousadia que se alguém mais tivesse feito isso, você teria pensado que era irreverente. E esse equilíbrio de reverência e ousadia diante de Deus para literalmente lutar com a divindade. Essas coisas andam de mãos dadas e pertencem apenas ao homem ou à mulher que passa muito tempo na Escritura e ajoelhado de joelhos. De joelhos. Isso é tão necessário quanto a sua exegese. Não a substitui, mas é igualmente necessário. Deixem-me dizer isso, jovens. Eu não sei quem são vocês, mas eu conheço jovens como vocês. Eles saíram de lugares como este. E eles têm tudo em suas cabeças. E quando eles estão pregando, não mexem com uma pena para ela ser movida. Eles têm orgulho da elegância deles. Exposição. Eles se orgulham do conhecimento que possuem. Eles se orgulham de não serem como outros homens, que conhecem coisas menores e ainda assim, não há nenhum senso do poder de Deus na vida deles. E eu prefiro ouvir um palhaço do circo proclamar algum tipo de cântico bizarro do que ficar sentado ali ouvindo essa pregação. Embora seja bem elegante e correto, a pregação é mais do que simplesmente o seu intelecto. É uma obra de Deus. E aquele fogo que é necessário para ensinar, proclamar e viver é algo que, pelo menos em parte, nasce
na presença de Deus em oração. Vocês irão enfrentar tantas coisas horríveis por aí. E com o passar dos anos neste país, não há como dizer, nenhum profeta poderia dizer o que vai acontecer com alguns de vocês. E não será a força humana, não será o braço da carne, e nem mesmo os seus colaboradores. Quem será capaz de ajudá-los? Deus não permitirá. Se você pertencer a Ele, Ele não permitirá que ninguém roube a sua glória, Ele não permitirá que ninguém tome o seu lugar. Se você realmente vai ser um homem de Deus, então você será um homem temente a Deus. E Ele considerará isso de uma forma que somente Ele seja a sua maior fonte de força. E isso virá por meio da oração. Uma das maiores e mais poderosas orações para esse homem fraco em todo o meu arsenal. Quando tudo está desmoronando, quando os ataques são incontáveis, quando você não consegue dormir, é se levantar na madrugada para ficar de joelhos naquele lugar solitário, olhar para cima e ter todos os seus medos afastados por apenas uma frase, olhando para Deus e dizendo: o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Esse tipo de relacionamento deve ser cultivado, deve ser desenvolvido, e podemos fazer isso da maneira fácil ou podemos fazer da maneira fácil, porque para Deus as duas maneiras são fáceis. Você pode fazer isso simplesmente reconhecendo a verdade que é proclamada a você no mundo, que você precisa dele em oração, que você precisa dele. A oração é vida. Você pode aprender isso com as Escrituras ou com sua poderosa mão da providência. Cada provação que enfrentamos, em uma escala maior, isso pode ser para avançar o seu reino e todos os tipos de outras obras. Mas em uma escala pessoal, cada provação que você enfrentará será simplesmente isso, para mostrar a sua fraqueza, a sua incapacidade e levá-lo de volta à grande fonte de toda a força. Não é uma coisa humilde, irmãos, negar um trabalho, ou negar uma vocação, ou qualquer outra coisa, uma oportunidade, porque vocês simplesmente olham para vocês mesmos e dizem: eu sou muito fraco. Todo mundo é fraco. Ninguém pode fazer essas coisas. Quem é suficiente? Paulo perguntou isso. Absolutamente ninguém. É somente Deus. E esse poder, essa unção e essa força vem apenas por meio de muito tempo com Deus em sua palavra e de joelhos, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Deus sempre escolhe o menor da ninhada. Se Deus o chamou para o ministério, eu já sei algo sobre você. Há algo terrivelmente errado com você. Sempre há o chamado dos Gideões. Ele usa a fraqueza para que no final todos tenham a certeza de que é o poder de Deus e não a sabedoria ou eloquência ou intelecto de um homem. O poder de Deus. Essa é a palavra de Deus. E esse é o dom da oração que Deus nos deu. Agora ele continua e diz: orareis assim. Existe algum outro lugar onde isso é feito? Ore então assim. Como oramos assim? E não temos tempo para passar por isso, mas vamos pincelar o nosso caminho o mais rápido que pudermos. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é apenas uma oração. Vocês sabem o que temos aqui? Talvez possa ser mais claro do que qualquer outra passagem das Escrituras. Vemos o coração de Jesus Cristo. Vemos o que consumiu Jesus Cristo. Este foi o seu coração. Qual é a aparência? Veja, santificado seja o teu nome. O que significa? Simplesmente não há uma maneira real de apontar com a precisão que nós precisamos o que está acontecendo aqui. É que o seu nome se torne especial.
que o seu nome seja separado de todos os outros nomes, que todos os outros nomes estejam em uma categoria e o seu nome tenha uma categoria apenas para ele, em todo o mundo. Que lá não esteja nenhum nome mais elevado, mais reverenciado, mais respeitado, não apenas em grau, mas em categorias, não apenas dizendo que eles iriam colocá-lo no grupo com nomes de homens, e em seguida apenas colocá-lo no nível mais alto. Ele está dizendo que eles o tirariam dessa categoria, o colocariam em outra categoria só para ele. Em seu coração, essa era a sua paixão, é o que o movia. E vemos tudo através das Escrituras. Meu nome será grande entre as nações, do nascer ao pôr do sol. É isso que vai te mover. Estou muito enjoado e cansado. E posso ver quando um cara termina de pregar e fica feliz consigo mesmo, porque tudo deu certo. Porque ele falava com alguma clareza e as pessoas pensavam que ele era inteligente. A única maneira de você sair de um púlpito satisfeito é se por causa daquele sermão naquele dia, o nome de Deus foi engrandecido. E se não for, não importa. Porque o objetivo de tudo isso não é a sua exegese adequada. Esse é um meio. O objetivo é que ele seja glorificado. E se não for glorificado, você não ficará satisfeito. Porque é isso que te move. O nome dele. Algumas vezes eu pergunto a candidatos a missionários, digo, você já passou uma noite em seu quarto, andando de um lado para o outro, lembrando, este grupo de pessoas não conhecem o Evangelho. Este grupo de pessoas não conhecem o Evangelho. Eles precisam do Evangelho, eles precisam do Evangelho, eu não consigo dormir, eles precisam do Evangelho. E muitos missionários me dizem, sim. Então eu digo, deixe-me perguntar isso. Você já passou essas noites sem conseguir dormir, porque estava dizendo isso? Seu nome não está com a auréola naquele lugar. Seu nome não está com a auréola naquele lugar. Eu não aguento mais. Seu nome não está com a auréola lá. Vocês entendem a diferença? É mais do que apenas uma nuance. Porque quando você vai pregar nas ruas, e eu espero que alguns de vocês façam isso, de vez em quando você caminha nesse campo missionário e prega nas ruas. E nos primeiros 5 minutos todos estão pensando, uau, isso é legal. Então o diabo sempre levanta alguém que começa a gritar com você que você é um demônio, e todas aquelas pessoas se voltam contra você e pegam o seu pequeno megafone no seu púlpito e te jogam no meio da rua. Vai ser preciso muito mais do que amor pelas pessoas para você pegar todas as suas coisas e voltar para aquela praça e pregar novamente. Vai ser preciso isso. O nome dele deve estar com uma auréola aqui. Esse é o tipo de atitude que faz o inferno tremer. Cuidar dos homens, absolutamente. Dar as nossas vidas pelos homens. Mas há algo maior do que isso. O nome dele. Santificado. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Total e completamente conectados. Queremos voltar até Gênesis de uma maneira estranha. Podemos até ver que ali na criação, que Adão deseja sair. E o que ele deveria fazer? Subjugar a terra. E em seu próprio nome? Absolutamente não. Ele era o vice-regente. Ele estava sob o governo de Deus. E ele deveria sair. Por quê? Subjugar a terra e trazê-la para dentro de tudo o que Deus quisesse. Temos esse mesmo tipo de coisa hoje em dia. Não politicamente, não militarmente. Como? Através do Evangelho. Através do Evangelho. Que este Evangelho seja pregado. Mas há tantos Golias por aí. Tantos Golias. Como posso fazer isso? Você questiona. Sabe as passagens que falam sobre montanhas sendo lançadas ao mar? Isso se você crer que todas as coisas são possíveis. Quando você ensina essas passagens, você passa a maior parte do seu tempo apenas ensinando, como quando outras pessoas ensinam o que é errado. Os carismáticos usam esse texto, está errado. Bem, quando fazem, está errado. Mas o que significa o texto? E você aplica isso à sua vida? Eu tenho visto tantos caras mergulhados na soberania de Deus, que eles se deparam com apenas um problema pequeno e eles vão, bem, não deve ser a vontade de Deus. Tudo é um problema. Tudo é uma batalha. Se você está buscando expandir este reino para que a vontade de Deus seja feita, para que o seu nome seja seguido, você vai passar a vida inteira lutando. E essas batalhas não são realizadas principalmente no púlpito.
O púlpito é o momento da limpeza. Essas batalhas são travadas de joelhos. De joelhos. Não com a sua sabedoria no aconselhamento. Não com o seu poder de eloquência. Mas de joelhos. O mundo muçulmano agora pode cair? Claro que pode cair. É um Golias? Absolutamente. Pode cair? Absolutamente. Não quero que ninguém saia deste lugar com algum tipo de mentalidade de que o mundo só vai piorar, então todos seremos de alguma forma sugados para fora daqui. O mundo pode piorar por um tempo. E nós estamos sendo tirados daqui. Mas eu quero que vocês saiam pensando que este evangelho é poderoso e que Deus realmente deseja que o seu nome seja grande entre as nações. E fomos chamados para participar disso. Isso é feito por meio da proclamação, mas também é feito. Essa proclamação, disse Spurgeon, recebe asas durante as nossas orações. Durante as nossas orações. E vocês deveriam passar muito tempo com Ele. Para que haja uma consciência de Deus na vida de vocês. Você começa a cultivar essa ideia de orar sem cessar. Isso não significa que a cada momento da sua vida você está murmurando uma oração a Deus. Não é isso que significa. Significa simplesmente que é uma oração habitual, para que em todas as circunstâncias da vida, a oração não seja o último recurso. Seja a primeira coisa em sua mente. Isso está em tudo. Que vocês se considerem total e completamente inadequados para toda boa obra. E que vocês vejam a palavra de Deus como capaz de torná-los adequados. E que vocês digam que a oração resulta na operação de Deus de uma maneira sobrenatural e inexplicável. E que tudo isso é seu, como ministro de Cristo, para destruir fortalezas, para derrubar Golias, para fazer uma obra. Vou terminar com uma ilustração que dei esta manhã, porque é muito importante, e é isso. Você enxerga todo Israel reunido nas linhas de batalha, e há um Golias na frente. E o que todos eles estão fazendo? Eles estão paralisados. Por quê? Há um homem parado ali que é maior do que qualquer um de nós. Eles estão paralisados. Não demonstraram nenhuma fé em Deus, nenhum zelo por Deus, nenhuma compreensão do poder de Deus. E de repente um jovem vindo de um curral se aproxima desses soldados e diz: do que vocês estão falando? Bem, você não sabe? Não, o quê? Lá fora no campo. Ele olha lá fora no campo. Ok. Do que você está falando? Bem, aquele Golias. Você está me dizendo que esse homem está intimidando o exército de Deus? Agora, é assim que eu quero que vocês sejam. O que você quer dizer com isso não pode ser feito? O que você quer dizer? Mas agora entenda essa segunda parte, que é tão importante. O homem imaturo vai dizer: isso pode ser feito. Vamos fazer isso. Vamos simplesmente fazer algo. Algo é melhor do que nada. Vamos simplesmente nos lançar em alguma atividade. E isso não é maturidade. O que é maturidade? Não é passividade. Não é simplesmente esperar. Corra. Mas para onde você corre? Para o trono de Deus. E você não luta com Golias, você luta com Deus. Você se encontra com Deus, você clama a Deus. E quando você começar a ver Deus responder a oração e começar a ver Deus se mover, você o segue. Você o segue. Nas Escrituras, nas circunstâncias daquilo que Ele está fazendo, você o segue. Não há nada demais. Somos os mais fracos de todos os homens, chamados para derrubar o maior de todos os gigantes. Isso é o que fazemos. Mas não fazemos isso com meios carnais, não fazemos isso com eloquência, não fazemos isso com estratégia de crescimento da igreja. O diabo ri de todas essas ideias missionárias que surgem a cada 3 meses.
fazemos pela proclamação da palavra de Deus e pela oração abundante, contínua, duradoura, preservadora e fiel. Eu não vou deixar você ir até que você cumpra as suas promessas. Vamos orar. Oh Pai, por favor, receba isso. Por favor, acenda os corações. E que todos nós, Senhor, passe algum tempo contigo. Que maior evidência poderia haver, Senhor? Ainda não somos glorificados. Temos que praticar a disciplina para passar mais tempo contigo. Tu és tão lindo. Tu és, Senhor. Mas os nossos corações estão embotados. Que todas as coisas vãs que mais nos encantam, Senhor, que elas sejam vistas pelo que são a tua luz. Nada. Pior do que nada. Eu oro, Senhor, por uma coisa, para que estes homens, que o Senhor conceda a eles um desejo duradouro e incomum por teu Filho e para a glória do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém.